O estudo realizado pela HIV Prevention Trials Network, uma organização internacional científica com sede nos Estados Unidos, avalia se esse tipo de profilaxia pré-exposição, PrEP, funciona tão bem quanto o outro método disponível atualmente. Na chamada PrEP oral, a pessoa toma um comprimido com drogas antirretrovirais. Se o tratamento for feito corretamente, sua eficácia para prevenir a transmissão do vírus causador da AIDS pode chegar a 99%. O paciente precisa ter organização para tomar um comprimido diário. Então, precisamos de alternativas para quem não consegue fazer uso crônico de uma medicação e está vulnerável ao HIV, diz Beatriz Grinstedt, chefe do Laboratório de Pesquisa Clínica em DST-AIDS do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, Fiocruz, e responsável pela direção global da pesquisa junto com o pesquisador Rafael Landovich, da Universidade da Califórnia em Los Angeles. A PrEP oral foi aprovada pela Food Drugs Administration, FDA, a agência do governo americano equivalente à brasileira Agência Nacional de Vigilância Sanitária, VISA, em 2012. Desde o fim de 2017, é oferecida no Brasil gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, SUS, para grupos considerados mais vulneráveis ao HIV, como homens gays e bissexuais, mulheres transexuais, profissionais do sexo e pessoas em um relacionamento com alguém que tenha o vírus. No entanto, pesquisas mostram que a taxa de adesão ao tratamento, ou seja, o índice de pessoas que o segue à risca, cai com o tempo, explica o infectologista Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, NIAID, na sigla em inglês, que é o principal patrocinador do estudo da PrEP injetável. Isso varia bastante, mas a taxa chega a cair pela metade, porque as pessoas se cansam de tomar um comprimido diariamente ou se esquecem. E, se não é tomado todo dia, não funciona, afirma Fauci. Grinstedt diz que a baixa adesão é um problema especialmente entre os jovens, um grupo no qual o número de diagnósticos de HIV vem crescendo mais do que a média. Entre 2007 e 2018, houve um aumento de 220% entre brasileiros de 15 a 24 anos, de acordo com dados do governo federal, bem acima do aumento de 136% na população em geral. Você diria isso de um diabético? Tradicionalmente, adolescentes e adultos jovens têm mais dificuldade com um tratamento contínuo para diabetes. Não é uma particularidade do HIV, é uma questão da faixa etária. E, se o vírus avança entre estas pessoas, é importante buscar novas formas de prevenção. Enquanto a PrEP oral usa uma combinação de duas drogas fumarato de tenofovir desoproxila e intricitabina, a versão injetável é feita a partir de outra substância, cabotegravir. Ambos os medicamentos impedem a multiplicação do HIV ao se ligarem a enzimas essenciais ao processo de replicação do vírus, mas atuam em etapas diferentes do ciclo. O comprimido deve ser tomado diariamente para garantir que seus princípios ativos estejam no corpo sempre em níveis adequados. Já o cabotegravir é injetado no músculo de uma das nádegas e fica depositado ali, sendo liberado gradualmente ao longo de 2 meses, quando é preciso renovar a dose. Iniciado no fim de 2016, o estudo HPTN-083 testará PrEP injetável com 4,5 mil homens gays e bissexuais e mulheres trans, em 43 centros no Brasil, Estados Unidos, Argentina, Peru, África do Sul, Tailândia e Vietnã. Ao menos 500 brasileiros já participam e o recrutamento de voluntários ainda está acontecendo. Os pacientes são distribuídos por sorteio eletrônico entre 2 grupos. O primeiro toma comprimidos placebo e a injeção de PrEP. O segundo toma comprimidos de PrEP e injeção placebo. Todos são aconselhados sobre sexo seguro e recebem preservativos ao longo da pesquisa. No fim, vamos comparar o número de infecções por HIV entre os 2 grupos para entender se a PrEP injetável funciona tão bem quanto a oral, explica Grinstedt. O infectologista Rico Vasconcelos, coordenador médico do Centro de Pesquisa da PrEP injetável na Universidade de São Paulo, USP,
explica que o Brasil foi escolhido para participar porque tem uma epidemia de HIV concentrada entre homens gays e bissexuais e mulheres trans, que são o público-alvo do estudo. Pesquisas mostram que, enquanto 0,4% dos brasileiros vivem com o vírus na sociedade em geral, entre homens gays e bissexuais, são mais de 18% na cidade de São Paulo, chega a quase 25%. Entre mulheres trans, pode passar de 40%. Vasconcelos avalia que estas pessoas são hoje mais vulneráveis ao vírus porque, entre outros motivos, não houve por muito tempo políticas públicas de educação e saúde específicas para elas. Isso contribuiu para elevar o índice de pessoas com HIV nestes grupos e fez com que seja hoje mais provável que um homem gay ou bissexual e uma mulher trans entrem em contato com o vírus. O senso comum é de que a culpa é da vítima, que um homem gay ou bissexual e uma mulher trans pegam HIV porque querem, mas faz 38 anos que temos uma epidemia concentrada nestes grupos, e a primeira vez que o Ministério da Saúde fez algo específico para protegê-los foi há pouco mais de um ano, quando incluiu a PrEP no SUS, priorizando esses grupos, diz o infectologista. Vasconcelos afirma ser comum que um jovem gay, bissexual ou trans comece a transar sem ter recebido educação sexual ou sido informado sobre a epidemia de HIV nestes grupos. Ao mesmo tempo, não podem muitas vezes falar abertamente sobre sua vida sexual com a família e amigos e, quando procuram um serviço de saúde, há chances de não serem bem acolhidos. A homofobia e a transfobia também transmitem HIV, diz o infectologista. O estudo da PrEP injetável será concluído em 2021. Se os resultados forem positivos, a expectativa é que seja autorizado pelo FDA para ser usado por seu público-alvo até o ano seguinte, diz Fauci, Daniel. Outro estudo com mulheres heterossexuais e cisgênero, ou seja, que não são transexuais, está sendo feito na África. Vasconcelos diz que será preciso aguardar os resultados das pesquisas em curso e testes com outros grupos, como homens heterossexuais cisgênero, para que a PrEP injetável possa ser recomendada universalmente. Se o estudo mostrar que a PrEP injetável é um método de prevenção eficaz para o sexo anal, que é o tipo de exposição sexual de maior risco ao HIV, isso indica que provavelmente também será para o sexo vaginal, em que o risco é menor. Mas não se pode aprovar o uso de uma medicação para uma população específica sem que antes tenha sido testada por ela, diz o infectologista da USP. Além disso, há outras pesquisas sendo realizadas para outros métodos de prevenção ao vírus, como anéis intravaginais, implantes de medicamentos antirretrovirais e injeções de anticorpos. Fauci explica que essas alternativas são importantes, porque o número de novos casos de HIV vem caindo lentamente na última década, com uma redução de 12% entre 2008 e 2018. Em comparação, entre 1998 e 2008, a queda foi de 24%. Hoje, há um tratamento capaz de fazer com que pessoas com HIV fiquem vivas e saudáveis, mas o avanço do vírus não está sob controle. Ainda temos 1,7 milhão de novos diagnósticos por ano. É um problema sério, diz Fauci. A melhor forma de proteção é aquele que a pessoa escolhe, por entender como funciona e achar que é capaz de usá-la correta e constantemente. Se casais heterossexuais têm hoje várias maneiras diferentes de evitar terem filhos, porque acreditamos algum dia que, para o HIV, uma forma só de prevenção, a camisinha, seria suficiente.